pessoal, bem-vindos então ao nosso videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Bond, James Bond. 007, o filme está chegando agora aos cinemas, um novo trabalho aí, Operação Skyfall, que traz de volta Daniel Craig no papel de James Bond, e a gente conversa um pouco sobre toda a saga do James Bond no cinema. Eu sou Rodrigo de Oliveira, Roberto Milani, Matheus Bonês. Pessoal, vocês viram os filmes do James Bond? Já gostam da saga? Eu vi praticamente todos, eu acho. Eu vi Deve metade. ter um lá que outro que eu não vi. O Roger Moore, principalmente, que eu não sou muito fã. Eu me lembro de alguns ter visto na TV, alguma coisa assim, mas do cinema eu comecei com o Timothy Dalton e desde então vi. Eu comecei com o acompanhar GoldenEye, todos no cinema. No cinema eu comecei depois do GoldenEye. Timothy Dalton é o que Olha, menos olha. participações, depois do Lazenby, né? Ele só fez 2 participações do Timothy Dalton. E aqui o Marcado para a Morte e o Permissão para Matar, foi ali nos anos 80, no final dos anos 80. Esses eu já vi no cinema e depois tem acompanhado. O Timothy Dalton tem uma postura, assim, Eu acho gosto que do Timothy Dalton como James Bond. Eu acho que ele funciona muito mais como que o Roger Moore, que nunca me bateu muito, assim. É que o Roger Moore ele é muito mais voltado pro lado mais cômico, talvez, até, do que... O Sean Connery ele fazia aquele papel do sedutor, do agente Galã. que nunca erra, o cara que sempre tá com as mulheres e, claro, né, contra os vilões. O Roger Moore, ele é mais... um pouco mais pândego, talvez, assim, o James Bond um pouco mais engraçadinho. E depois o Lazenby não funcionou, né? Aliás, antes, né? O Lazenby não funcionou muito direito, né? Pelo que eu não vi o filme do Lazenby até hoje. Ele fez um filme apenas, né? Tá aqui, Serviço Secreto de Sua Majestade, um único filme. E agora, depois desses dois, né? Do Roger Moore e do Sean Connery, vem o Pierce Brosnan com 4, né? Que eu acho que o Pierce Brosnan funciona muito bem, só que ele pegou uma fase muito ruim de filmes do James Bond, eu acho. Eu gosto muito do GoldenEye. O GoldenEye eu acho que é o melhor dele, com ele, no caso. E ele tem uma história muito boa, o GoldenEye, né? Tem toda a atuação dele é muito boa com o James Bond. Ele volta, ele resgata a sedução do Sean Connery, que eu acho que é o mote do... Eles propõem muitas do coisas James absurdas Bond. nesses filmes, né? Do Pierce. Eu me lembro do Novo Dia pra Morrer, que tem toda aquela coisa de gelo, carro invisível, umas coisas muito Não, e são realmente- coisas que não funcionam mais, porque o tipo de herói que James Bond era nos anos 60 e permaneceu até o início dos anos 2000, até o último filme do Pierce Brosnan, era aquele herói tipo de Guerra Fria, sabe? Que era muito aquela luta velada entre bem e mal, que a gente sabe muito bem conhecendo a história que não é bem assim que funciona, mas na época funcionava como um herói. Mas eu acho que típico, os filmes do Pierce Brosnan têm 2 grandes méritos para a série como um todo, né? As trilhas sonoras sempre foram muito bem cuidadas, muito bem Sim. escolhidas. Todo mundo que canta, que é a Tina Turner, a Sheryl Crow, o Garbage, a Madonna, foram músicas bem referenciais ao universo do Bond, então são músicas que marcam. Ainda que eu não gosto de Garbage, também não gosto da música da Sheryl Crow também. E a Halle Berry é uma das principais Bond girls A até hoje. Halle Berry né? resgata muito o que foi a Ursula Andrews, no Exatamente. primeiro James Bond do Dr. Satânico Dr. No. É que é uma Bond Girl mais ativa também. Exatamente. Né? Porque as outras que vamos lá. Tanto que na Mas época- a própria Michelle Yeoh no Sim, exatamente. Morte da Verdade também já é isso. E tanto né? que cogitaram a Halle Berry pra fazer um filme solo, né? Como é que é o nome do personagem? Jinx. Jinx. Mas nunca... Nunca deu certo, né? Ainda bem, né? Porque depois que fizeram com a Mulher Gato com ela, né? Eu acho que... Não. fazer um... Halle Berry, não rola. Mas eu sou muito fã do Daniel Craig. Daniel Craig Gosto muito dele, acho que os 2 filmes que ele fez, o Cassino Royale e o Quantum Solace, deu um novo gás pro personagem e aí tá muito aí. bacana. E Por isso eu não essa acreditava. expectativa. Eu não Eu não acreditava. acreditava também, tipo... Porque o Daniel Craig, eu conhecia ele na Estrada da Perdição, filme do Sam Mendes, com o Tom Hanks e tal. Paul Newman. Que ele faz muito bem o papel, só que eu vi ele e pensei, poxa, mas vou chamar esse cara pra fazer o James Não Bond? combina, né? Por Parecia, que né? diabo, Não combinava, sabe? né? Porque tinha o Clive Owen, que tava, tipo, crescendo, é. poxa, o Clive Owen tinha uma figura que parecia o James Bond, eu pensei, o Clive Owen tem que ser o James Bond. E chamaram o Daniel Craig, deu, não sei não, eu vi o É o filme, primeiro Cassino bom Royale. loiro, né? Primeiro bom loiro e eu acho também a melhor atuação de James Bond, né? Porque pegaram um ator realmente que já tinha uma carreira de filmes mais independentes ou menores, fez no aquele caso. filme Recomeçar, da moda. Exatamente. Fez o Amor para Sempre, eu acho, né? Um do Roger Mitchell. Tem filmes bem interessantes, né? Uns filmes bem alternativos. E ele, como herói de ação, funciona também muito bem. Tem porte físico, tem postura, tem densidade dramática. Eu gosto Ele é um muito daqueles heróis que não falam muito, né? Aquele cara assim que Exatamente. é mais... E é legal do Cassino Royale e do Quantum of Solace, porque o James Bond, esse aí, não é aquele cara que acerta sempre. Não é infalível, né? Ele não é infalível, Muito ele se contrário. machuca, ele quase morre no Cassino Royale até, uma parada cardíaca por causa de um veneno que ele toma. O James Bond do Sean Connery,
não faria isso. O Sean Connery ele estaria já em cima disso já. Ele não, É aquele cara que leva 10 tiros e nenhum acerta ele, né? Aquela coisa meio... E também é muito legal, claro, a ação, né? O diretor do Cassino Royale é o mesmo do GoldenEye, que é o Martin Campbell. E tanto o GoldenEye quanto o Cassino Royale são dois filmes que têm boas cenas de ação. Acho que é o forte do Martin Campbell, apesar de ter feito aquele Lanterna Verde terrível. Mas o forte... Acho que não é muito culpa dele, acho que foi muito culpa de produção. Pois é, pode ser. Mas ele fez também aquele Limite Vertical, que é um bom filme também, bom filme. De ação. E agora Muito esse, subestimado, o Skyfall, a gente tem então esse mérito pelo lado dos diretores, vão ter o primeiro diretor oscarizado, né? Toda a série. É o Sam Mendes, não é um diretor acostumado com filmes de ação, tal, ganhou o Oscar por Beleza Americana. Depois fez Estado da Perdição. Fez Estado da Perdição. Que é um filme Já trabalhou, né? Fez aquele Soldado Anônimo também. Que é um bom filme também. Um filme interessante. Fez um outro filme que é muito pequeno, que eu não lembro, que é Away We Go, que é bem legal também com o Jim Krasinski. John Krasinski. Que é um bom filme. É a Maya também. Rudolph, né? Isso. Interessante aquele filme. E quando no Cassino Royale eu gosto muito realmente desse filme do Martin Campbell, e fiquei claro, com a expectativa do Quantum of Solace, que viria o diretor Mark Forster, que eu gosto muito desse diretor também. Fez A Passagem, ele fez... O Em Busca da Terra do Nunca. Mais Estranha Ficção. E eu tava esperando muito do Quantum of Solace e fiquei meio decepcionado. Decepcionou um pouco. Porque o filme, ele meio que... Ele tem algumas boas cenas de ação pensadas, mas ele não engrena realmente. Acho que tranca muito na história, na verdade. Tem um vilão ótimo, que é o Mathieu Marie. Que é um ator ótimo, muito bom, um diretor também de cinema francês. Acho que tranca muito na história mesmo. E a Bond Girl também não funciona. Não gosto é uma das que menos funciona em toda a série. A Olga Kurylenko. E a atuação dela também eu acho que não funciona. Não funciona. Mas ainda mais depois que a gente vem da... O Daniel Craig tá bem. O Daniel Craig tá muito bem. E acho que por isso... Deu branco o nome da atriz agora de novo. Mais um branco. Aqui, ó, só pegar aqui a caixinha, pessoal, tem a caixinha aqui, né? Eva Green, que é lindíssima. E ótima atriz, né? E o vilão do Cassino Royale funciona muito bem também com o Le Chiffre, que agora é o Matt Mikkelsen, né? Que é o ator e a ambiguidade da própria personagem da Eva Green, né? Que eu acho que também funciona muito. E a gente também descobre a partir daí por que ele tem esse envolvimento só físico com as mulheres, né? Isso é que é legal, acho, na história do Cassino Royale, é explicar como funciona a psicologia coisa pra mitologia, né? Uma coisa bacana que a gente não comentou realmente, que o Cassino Royale é meio uma tentativa de voltar às origens de James Bond, pra gente conhecer um pouco como ele era antes de ser um agente secreto. Um reboot, né? É basicamente isso. E daí, e a primeira vez, Cassino Royale e Quantum of Solace, que os filmes eles são ligados. Porque os outros são todas histórias que são independentes. Esse aqui não. O Quantum of Solace ele termina do ponto que o Cassino Royale começou. Acabou, ao contrário. O Quantum of Solace começa no lugar onde o Cassino Royale parou. E naquela cena clássica, né, que ele fala o nome dele, Bond, James Bond. Isso é muito bom, porque dá uma sensação de continuidade, né? Isso é interessante. E não necessariamente precisa ter visto também o filme anterior, aquela coisa que a gente entra na... que é o que não aconteceu com os filmes do Pierce Brosnan, por exemplo, são 4 aventuras independentes, né? Por mais que eu goste do Pierce Brosnan, o Daniel Craig, pra mim... o Sean Connery, claro, ele foi marcante porque ele foi o primeiro. O primeiro, né? O clássico, né? Mas o Daniel Craig, ele também pega aquela história do... Cassino Royale e Quantum of Solace saíram depois do Bourne. Então já pegaram também todo aquele lance, sabe, de um outro tipo de filme de ação também. Um filme de ação que precisa ter também um roteiro interessante. Ele tem que ter isso que eu falei antes, subsídios. Estava muito preso ao passado do James Bond. Inclusive nessa questão da Guerra Fria, de inimigo sempre ou é chinês, ou é russo, ou alguém enfim, do comunismo antigo, né, no caso. E agora o Cassino Royale e Quantum of Solace, não. Tipo, já mudou, é um mundo mais atual, globalizado, né. Os vilões têm mais a ver com... Apesar da Amy continuar a mesma, né? A Amy continua a mesma, só a Judi Dench continua sendo a Amy no filme. Aliás, inclusive o foco do Skyfall vai ser, né? A Judi Dench. No próximo filme, Skyfall, o Kill, que é substituído, né? Sim, até porque o ator faleceu já. Exato, ele é um rapaz bem mais novo. Mas eu acho que também na questão dos intérpretes do James Bond, a gente tem o George Lazenby, o Roger Moore, o Timothy Dalton, o Pierce Brosnan e inclusive o Daniel Craig, são todos atores que, deixando um pouco o Daniel Craig de lado, um pouco por causa desse passado dele com os filmes alternativos, esses outros todos eram atores mais ou menos de um personagem. Exatamente. A gente não vê o Pierce Brosnan fazendo filmes muito diferenciados, ele é sempre uma coisa meio galã, independente do filme que ele vai fazer. Ele discorda um pouco. Talvez ele fez o galã, mas ele consegue fazer uns filmes bem... Eu acho tipo o Alfaiate do Panamá ou Uma Babá Quase Perfeita, ele é sempre uma coisa mais... Mas ele pega um matador, né? Uma Mamma Mia, talvez, que ele é galã, mas ele é um galã mais... Mas ele, tipo... Ele consegue mostrar lá do cômico também. Ele não se leva tão a sério. Mas o Sean Connery, pela carreira dele, ele conseguiu fazer coisas muito diferenciadas. Acho que isso é o que traz. E ele estava começando, quando ele fez o Dr. No,
Ele era um novato no cinema. Tanto que os produtores eles ficaram pensando, tá, que a gente vai chamar E ele recém tinha feito, né? Aliás, não sei se foi antes ou depois do Hitchcock que ele fez. O Hitchcock ele fez o Martin com Confissões de Malada. Que ele é um personagem totalmente oposto do... Ele é sedutor, ok, é sedutor, mas... É o único de todos, até porque ganhou um Oscar já, né? Exatamente. Foi indicado já, chegou a ganhar, os outros nunca nem chegaram a ganhar. O Craig daqui a pouco vai ser porque ele é muito bom também, né? Ele então, diferencia muito os papéis. É isso que eu tô dizendo, acho que o Craig resgata essa maior variabilidade assim, do que o Sean Connery possui. Não é? E pelo que estão dizendo aí, o Daniel Craig já está sendo um contato para outros também, ele pode ser o cara que vai fazer mais James Bond. Exato. É que vai estar funcionando, né? Porque o Pierce Brosnan, coitado, ele pegou a fase ruim, que nem eu disse, o GoldenEye foi um estouro de bilheteria, mas depois foi só decaindo, né? Pior que o outro de bilheteria e de crítica também. Né? Os roteiros não eram realmente bons, né? Eles, como tu já disse antes, eles pegaram aquela coisa mais dos gadgets, talvez, aquela coisa mais maluca do James Bond do começo. Mas sabe qual é o que mais saturou de todos os filmes? Não sei te dizer, eu acho que foi o GoldenEye. Na época, agora deve ter sido um dos dois. Os dois últimos, né? Acho que foi o Quantum of Solace mesmo. Mas legal, então, 007 nos cinemas agora com Operação Skyfall, estreia essa semana já. Acho que a questão dos vilões, questões das trilhas sonoras, né? Tem muitas coisas. Quem é a trilha da vez? Alguém sabe? É a Adele. Então, tava meio óbvio até, porque tipo, eles pegam geralmente os caras que estão mais... Também alto, né? Tem várias que já cantaram. Será que ela vai fazer uma coisa tipo a Carly Simon? Uma balada, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser. Pô, Tom Jones já fez, sabe? Louis Armstrong já fez. O Moby, ele revisitou a trilha do James Bond. O Mundo no Amanhã Nunca Morre, né? E ele fez também a trilha do Bourne, então já tá... A Madonna fez do James Bond, fez Austin Powers. O videoclipe da Madonna, desse do Dan O'Day, eu acho que é bacana se a gente puder estar mostrando uma ceninha, que tem vários elementos clássicos da mitologia do James Bond que ela resgata nesse videoclipe. Então tem o chapéu, a mulher dourada, os assassinos, tem coisas bem bacanas. E a própria historinha, né? Aquela a espiã que foi presa pelos comunistas ali, né? Nesse videoclipe que até concorreu ao Globo de Ouro, tudo, a música bem bacana, tem esse lado também de homenagear toda a série, vale a pena uma visitada. Então vale a pena conferir, não só os filmes, né? Agora tá nos cinemas também. Trouxe aqui também umas revistas. Explica para os nossos audiência mais nova, essa revista já... Essa revista aqui, ó... faleceu, já não existe mais. Cinema. Sabe que uma revista tem folha aqui, ó, só, não dá pra fazer assim, ó, as coisas não se mexem, né? No iPad é uma revista. Papel. Uma das melhores Ela foi a revista de cinema mais importante do Brasil, né? Durante uma época, né? Infelizmente ela foi, né? Foi. Não temos mais. Mas ainda chegou a ter uma edição do Quantum of Solace, acho que o último. Acho que o último ano, inclusive, da o último da revista, exatamente. Então, mas tem bastante livros, tem bastante revista, acho que dá uma procurada. Quem quer entrar no universo aí do James Bond, a gente tem bastante coisa. Para o Papo de Cinema, já temos aí várias críticas dos filmes, tudo, então já dá para verificar mais aí o universo do James Bond. www.papodecinema.com.br. Valeu, pessoal, até uma próxima.